Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico na Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 3, mordomia, a mordomia da alma e do espírito. Já falamos sobre o corpo na aula passada e agora estaremos aí falando sobre a alma e sobre o espírito. O mesmo cuidado que nós temos com o nosso corpo físico, que foi falado na aula passada, o mesmo cuidado que nós temos com o corpo físico, temos que ter com a nossa alma. E também temos que ter com o nosso espírito. Aí já está uma grande confusão que o mundo teológico traz. Muitos irmãos não sabem como cuidar da alma ou como cuidar do espírito e acaba ferindo a palavra de Deus. Por quê? Porque, como nós iremos falar mais à frente, o homem ele é tricotômico. Ele é constituído de 3 partes: alma, corpo e espírito. Então, com o mesmo cuidado que você tem com o seu corpo, com as higienes, você toma banho, você escova o dente, você procura fazer exercícios físicos, você cuida do seu corpo, também precisa cuidar da alma, também precisa cuidar do espírito. E como fazer essa separação entre alma e espírito? A primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela consegue fazer essa distinção entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela tem o poder de penetrar entre a alma e o espírito. Então aí a gente já começa a falar que o espírito e a alma não é a mesma coisa. A palavra de Deus ela consegue fazer essa separação entre um e outro. Amém? Vamos lá, vamos dar início à lição. O conceito de alma, a palavra alma, ela tem tanto no hebraico quanto no grego, porém o seu conceito é praticamente a mesma coisa. Alma no hebraico ela significa vida, significa pessoa, significa si mesmo. Esses são os conceitos mais próximos da palavra alma no Antigo Testamento. Se nós formos ver em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, diz que desceram do Egito 70 almas. O texto está dizendo que do Egito desceu ao Egito 70 pessoas. E no mais à frente, 1 Reis capítulo 17, versículo 22, diz que a alma entrou novamente no menino. Então, aí tá se referindo a uma ressurreição, pela qual a alma ela é identificada como vida. A vida voltou ao menino. Isso é só alguns versículos. Se nós formos para o Novo Testamento, aí eu vou me arriscar a falar a alma no grego, que é a psique. Essa palavra já é mais conhecida entre nós. Significa alma e tem a mesma origem, vida, pessoas, o interior da pessoa, o interior do homem. Atos capítulo 27, versículo 37, a gente vê Paulo com 276 almas no barco, 276 pessoas, 276 vidas. Jesus Cristo diz, Mateus 10, 28, não temei aquele que mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. Temei antes aquele que tem poder para matar o corpo e ainda jogar a alma no inferno. Alma, vida, o interior do homem. Só que se nós formos para a teologia, a área teológica, ela fala que a alma ela é a sede das emoções do ser humano. É o sentimento do ser humano. Só que essa argumentação teológica não é muito clara.
Porque alma, tanto alma quanto espírito, nesse sentido, significa, aponta para a mesma coisa. Eu não posso simplesmente falar que alma é emoção, alma é sentimento. E espírito, é como que eu vou falar daqui a pouco, é o que faz a ligação entre Deus. Não. Porque a gente vai ver também na parte do espírito, que o espírito também tem esta peculiaridade de sentimento. Mas vamos falar só da alma, por enquanto. Então, alma, no mundo teológico, é a sede das emoções, a sede dos sentimentos, é o que dá vida ao corpo. É o que dá vida ao corpo. E mesmo sendo a sede, mesmo sendo a origem dos sentimentos do ser humano, com a alma também nós glorificamos a Deus. A gente vê muitos no livro de Salmos, Salmo 150, versículo 6, que a minha alma glorifica ao Senhor. Salmos número 103 do primeiro versículo em diante. Bendiga ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E ali ele vai falando, ele expressa a sua alma glorificando a Deus. Então a alma também tem este papel de glorificar ao nome do Senhor. Mesmo sendo a sede das emoções, porque com os nossos sentimentos, nós também glorificamos a Deus. E o conceito de espírito. Espírito, aí já tem um verbo chamado ruan, aparece 377 vezes. Isso no AT, no Antigo Testamento. E aí, rapaz, tem vários significados para espírito no Antigo Testamento. Da mesma forma que alma, nós não podemos bater o martelo e falar, é emoção do homem. Com o espírito é a mesma coisa. Nós também não batemos o martelo porque este verbo ele é traduzido com várias e várias formas. Todas elas apontando para o interior do ser humano. Então, falou de espírito, está querendo dizer sobre o interior do ser humano. A gente pode falar que espírito é princípio animador, espírito denota vitalidade, espírito é animação, é vigor, é moral, é coragem, é o temperamento, é ira. Todos estes termos que eu estou utilizando, a Bíblia, ela fala, ela expressa o interior do ser humano, o impulso, atitudes. Fala de espírito mal ligado a demônios, ligados aos anjos malignos, espíritos maus. Fala também do Espírito de Deus, fala do Espírito do Senhor, fala do Espírito Santo. Então, Ruan não é algo fixo. Agora, no Novo Testamento, que nós já estamos indo para o grego, o Espírito já é mais usual, pneuma. E aí vem a doutrina, né, o estudo da pneumatologia. Alguns falam que é sopro, mas também não é só sopro. Tanto no Antigo como no Novo, pneuma também tem vários significados. Sopro, vida, discernimento, emoções e por aí vai. Lucas capítulo 8, versículo 55 fala da ressurreição de uma pessoa. E fala que o Espírito voltou para a pessoa. A vida voltou para a pessoa. Hebreus capítulo 12, versículo 23, fala que mostra o Espírito dos salvos no céu. Uma identificação de pessoa, uma identificação de vidas salva no céu. Só que se a gente for para o lado teológico, é a mesma coisa com a alma. No lado teológico, o Espírito, ele é responsável pela ligação entre o homem e Deus. Este é o papel do Espírito. Fazer essa ligação, essa aproximação entre o homem e Deus. E a gente vê isso apenas com o ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus
que nós somos filhos de Deus. Então há uma necessidade dessa renovação do espírito para que essa ligação continue sempre frequente, sempre constante. E Tessalonicenses, que nós sempre falamos aqui, capítulo 5, sempre fala: e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor. Então o espírito também tem que ter essa renovação, para que o cristão continue mantendo essa ligação entre o cristão e Deus. Os anjos são seres espirituais. Os anjos são seres que estão em contato constante com Deus, com essa ligação. Eles já foram criados para esse intuito. Eles já são seres espirituais. Agora os animais não. Os animais não têm essa parte espiritual. Nós não podemos falar que o animal tem espírito. O animal, ele tem alma. Que já no mundo teológico nós falamos emoções, sentimentos, vida, interior, algo interior. O animal tem. Só que não tem um espírito, não tem essa ligação com Deus. Você não vê o animal glorificando a Deus. Você não vê o animal glorificando a Deus, Tadeu? É isso mesmo. Planta não glorifica a Deus. Por ser um ser vegetal, não tem espírito. Animal irracional não tem espírito. Por isso que nós já eliminamos a possibilidade de um animal ser salvo, de uma planta ser salva e morar no céu, estar no paraíso. Não tem essa possibilidade. Essa ligação é feita apenas com o ser humano, que tem espírito. E aí nós vamos falar isso mais à frente, seu tempo. Daqui a pouco já acaba meu tempo aí. Eu estou com o propósito de não fazer vídeos longos, de aproximadamente meia hora. E Deus vai nos dar graça com isso. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem, eu vou até ler aqui, o homem, eu escrevi em algum lugar, mas, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e nem pode entendê-las, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Ou seja, essa ligação entre o homem e Deus é feito com o Espírito. Só que nós não podemos ficar só nisso, porque o Espírito também tem um papel de emoção. Mostra também na Bíblia pessoas que ficaram com o espírito amargurado. Ana é um caso. Livro de Provérbios mesmo, o 17 e 22, 18 e 14, fala do espírito demonstrando emoções. Por quê? Porque o verbo ruan, como eu acabei de dizer, expressa um vasto, amplo, muito amplo, várias ramificações. O que eu quero dizer, ainda se tratando de espírito, é que o homem não tem poder para reter o espírito, para prender o espírito. O homem não tem esse poder. Eclesiastes 8:8. Salmo 104 e 29 também. E também, por outro lado, o espírito também não tem poder sobre o homem. Esse espírito que eu estou dizendo é espírito, no mundo teológico, com E minúsculo, se tratando de espírito do homem. 1 Coríntios capítulo 14, 32, Paulo diz: gente, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O homem controla as suas atitudes internas. E quando o homem morre, o corpo vai para o pó, porque veio do pó e vai para o pó, e o espírito volta para Deus. Isso é tanto os que aqui não fala de crente, de cristão que volta para Deus. Isso tem que ser interpretado como vai até Deus, aí com um propósito para ser julgado. Tanto cristão
como não cristão. Por isso que Hebreus ainda fala que o homem está destinado a morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Tanto para o cristão quanto para o não cristão. Enfim, Deus ele tem o poder dos espíritos. Por isso que um dos seus títulos é Pai dos Espíritos. Porque Deus ele tem esse poder dos espíritos. Esse corpo, como já foi falado na aula passada, após a morte, não vai servir para nada. Apenas para virar pó. E uns, eu já vou até entrar na aula passada, se a gente for examinar o solo, todas as composições do corpo humano está no solo. Aí já é uma evidência que vai voltar para o solo e vai ficar como pó mesmo, e vai ser destruído. Porque nós receberemos um corpo glorificado, um corpo glorioso. Mas isso daí já é a aula passada. E qual é a origem da alma? Vamos falar da origem da alma, a origem do espírito. Qual é a origem da alma? Aí há várias ramificações, vários conceitos, várias ideologias. Nós não podemos afirmar nada, porque a Bíblia não fala a origem da alma. Mas Tadeu não fala que Adão, Deus fez um bonequinho lá do pó, formou Adão e soprou nas suas narinas e disse, recebei o fôlego de vida, e Adão passou a ser alma vivente? Sim, mas não mostra nada mais além do que isso. A Bíblia é limitada nessa questão, porque ela não tem este propósito de mostrar a origem da alma. Olha, a alma é feita dessa forma, desse jeito, com detalhes que foi feito o ser humano. Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão foi feito alma vivente. Ponto. Aí há uma discussão se ali foi a alma, se ali foi o espírito. Há uma grande discussão teológica sobre isso, porque não fala mais nada sobre isso. No caso de Eva, Deus apenas pega a costela de Adão e forma a Eva. Pronto. Não tem nada de sopro. Os filhos deles não tem nada de sopro. O sopro houve apenas em Adão, para que nós tenhamos o conceito de que é Deus que é o pai se ali foi espírito, dos espíritos, que este homem interior que nos faz ficarmos vivos irá para Deus para prestar conta, e se for aprovado fica com Deus na eternidade, e se não for aprovado acaba. Eu não quero nem entrar na questão de ressurreição, de eternidade, de inferno, não quero nem entrar nessa questão. Um dia a revistinha irá falar sobre isso e a gente se aprofunda. Então, a teoria da pré-existência, espiritismo, panteísmo acredita nisso, fala que a alma está numa atmosfera, as almas estão numa atmosfera, e quando o corpo é gerado, a alma entra no corpo e dá vida à pessoa. Isso eles usam como uma reencarnação. A Bíblia fala sobre isso? Não fala sobre isso. A Bíblia fala que não tem reencarnação, mas não fala dessas almas que estão numa pré-existência, e quando o corpo nasce, a alma desce, uma alma desce e dá vida à pessoa. Não fala nada sobre isso. O criacionismo, que é a filosofia grega, o judaísmo, diz que Deus cria uma alma, cria as almas diariamente. Deus vai criando as almas, Deus vai criando os corpos, e quando os corpos vai nascendo, as almas vão entrando nos corpos. Deus vai criando almas diariamente, assim como os corpos estão sendo criados diariamente. A revistinha ela fala sobre o participativa. É a única teoria que eu vi foi aqui na revistinha. A parte eu não consegui ver essa teoria em outro lugar. Participativa, aonde fala que a alma é gerada na concepção. De igual com essa teoria da participativa é a teoria do traducionismo. Aí sim. Porque estudando secularmente a gente vê três teorias. Que é a teoria do pré-existencialismo, que eu disse. Espiritismo, panteísmo acredita.
a teoria do criacionismo, que é que eu já disse, que é as filosofias gregas e o judaísmo, e agora a do traducionismo, que é onde o cristianismo, o catolicismo está embasado. Que a alma, ela tem a sua origem no momento da concepção do ser humano. O ser humano houve a concepção, houve ali a origem da alma. Essa é a teoria que nós acreditamos e que no mundo teológico é mais aceito. Criou o ser humano, criou a alma no mesmo momento. Morreu o ser humano, foi pro pó. A alma e o espírito vão para um lugar que não dá para afirmar para onde vão. No mundo teológico falamos que os que morreram em Cristo vão para o paraíso aguardar a ressurreição dos mortos, e os que morreram sem Cristo vão para uma anticâmara esperar para ser julgado na grande ressurreição dos corpos. Essa é a teoria mais aceita no mundo teológico e pela qual eu acredito e nós, a maioria dos cristãos, acreditam. Porém, Gênesis 2, capítulo 7, fala ali o que nós acreditamos que seja a origem da alma. E Deus sopra nas narinas de Adão e Adão se torna ser vivente, já adulto. Por quê? Porque este sopro é o mesmo sopro do Antigo Testamento, o mesmo verbo do Antigo Testamento, que quer dizer alma. E aonde fala da origem do Espírito? Não mostra na Bíblia Sagrada. Só mostra este momento, essa ocasião. Por isso que nós não podemos falar, é difícil fazer a divisão entre alma e espírito, pelo ponto bíblico. Porque, como eu já disse, não tem este poder. Porém, o que nós sabemos é que o homem interior se originou nisso. E há várias heresias da alma. A primeira e grande heresia é falar que a alma é o sangue. Essa é uma grande heresia. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, agora não tanto, mas já foram bastante fortes nisso, falando que eles não doam sangue, não fazem transfusão de sangue porque estão transportando a sua alma, e não tem este conceito. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos ver vários e vários versículos. Livro de Gênesis, livro de Levítico, aonde a alma é o sangue. E não são poucos os versículos que diz que a alma é o sangue. Livro de Gênesis e livro de Levítico. Gênesis, capítulo 4, versículo 9. 9, versículo 4. Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 7. Fala que a alma é o sangue. Só que o que nós temos que entender é que tem que ser interpretado. Por quê? Porque essa época da lei, o sangue estava em grande evidência com o ser humano, porque tudo visava o sacrifício.